Meu nome é Nádia Vasconcelos e hoje a gente vai estudar o Teorema de Tales. Na aula passada, na minha aula passada, eu falei com vocês sobre feixe de retas, né, as retas paralelas. Falei com vocês sobre a transversal. E o que é que me diz o Teorema de Tales? Quando um feixe de retas paralelas é intersectado por duas retas transversais, os segmentos obtidos sobre uma transversal são proporcionais a seus respectivos segmentos sobre a outra transversal. O que quer dizer tudo isso? O que quer dizer é que esse segmento AB sobre esse segmento BC, ele é proporcional ao segmento DE sobre o segmento EF. Lembrando que esse tracinho indica segmento. Então, como é que a gente verifica isso? A gente viu também nas aulas passadas propriedade fundamental. É isso? Vamos para um exemplo para que a gente consiga entender bem mais fácil. Se eu tenho aqui as retas paralelas A, B e C, e essas três retas são cortadas pelas retas D e E, lembrando que reta sempre com letra minúscula. Eu formo um segmento de tamanho 4, formo um segmento de tamanho 2. Isto é igual a x sobre 10. Qual o valor de x para que isso aqui seja verdadeiro? Para que elas sejam proporcionais? A gente multiplica, procurando começar sempre pela letra. Lembra, eu dei essa dica a vocês na última aula. Então, 2 vezes x, 2x, igual 4 vezes 10, 40. O x precisa ficar só. A gente precisa encontrar o valor dele, senão a gente não pode dizer x é igual a este. Então, sai o 2 daqui, 2 joga lá para o outro lado. Mas se ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, a gente passa a ter 40 dividido por 2. Daqui a gente tem que o 40 dividido por 2 dá 20. Então, x tem que ser 20. Se o x aqui for 20, essas razões são proporcionais. Esses segmentos são proporcionais. A gente consegue verificar isso por causa do Teorema de Tales. Um outro exemplo que a gente pode ter é com uma quantidade maior de retas paralelas. Se eu tenho aqui as retas paralelas S, T, U e V, cortadas pelas transversais M e N. Eu tenho alguns segmentos desse lado e alguns segmentos desse lado. Mas aqui eu preciso de x e de y. Qual deles eu encontro primeiro? Bem, aí é um caso que você precisa analisar. Nessa situação, tanto faz, ou você encontra o x ou você encontra o y. O que você achar mais fácil. Eu vou optar por escolher primeiro o x. Então, o x está com esses dois aqui, x e 14, 10 e 20. O 10 sobre o 20 tem que ser igual a quem? Ao x sobre o 14. Quando a gente faz a propriedade fundamental, nós temos 20x é igual a 14 vezes 10. Multiplicar por 10 é muito simples, né? Multiplica 14 por 1, 14. Como só tem um zero, joga esse zero aqui atrás, 140. Agora, deixando o x isolado, nós temos 140. O 20 que está multiplicando vai passar dividindo. Para facilitar a nossa conta, vamos simplificar esse zero com esse outro zero. E passamos a ter 14 dividido por 2. X é igual a 7. Então, se o x for 7, esses 4 segmentos são proporcionais.
Agora, já que eu já encontrei o x, eu posso encontrar o y. Então, ou eu pego este ou este com o y. Tanto faz. Eu não sou obrigada a pegar o 14 com o y. Eu posso pegar o 7 com o y. E eu vou pegar dessa forma para que você veja que é possível. Mas se eu pego o 7, eu tenho que pegar o 10. Se eu quero calcular o y, eu tenho que pegar o 8. 10 com 8, 7 com y. Novamente, propriedade fundamental. A gente multiplica aqui, procurando começar sempre pela letra 10 vezes y, 10y. 7 vezes 8, não sei, não tem problema. Faz a tabuada. 7 vezes 8, 56. Y é igual a 56 dividido por 10. Se você está fazendo uma questão de marcar e você olha nas alternativas, não tem fração, então você precisa terminar essa divisão. Se tem, ou ela vai estar lá nesse valor, ou vai estar lá simplificada. Mas se não tem, provavelmente você vai encontrar o que é bem mais fácil, é que ela esteja na forma de decimal. A gente sabe que fração é divisão. 56 dividido por 10. Quantas vezes o 10 cabe aqui dentro? Bem, de certeza eu sei que 5. 5 vezes 10, 50. 6 menos 0, 6. 5 menos 5, 0. Sobrou 6. Não pode sobrar. A gente complementa com o 0 e coloca uma vírgula. Agora, 60 dividido por 10, nós sabemos que dá 6. 6 vezes 10, 60. 60 menos 60, 0. E passamos a ter y igual a 5,6. Certo? Ou vai deixar dessa forma ou dessa forma. Se for uma questão de assinalar, preste atenção em qual das formas está sendo pedida nas alternativas. Se a questão for aberta, se você deixar assim, não vai estar errado. Agora passaremos a ver o teorema de Tales em triângulos. Não há diferença, por quê? Porque se você analisar um triângulo, vamos trocar os nossos exemplos. Se você analisar um triângulo, está aqui o meu triângulo. Eu posso fazer com que isso vire isso aqui. Como? Se eu pego as minhas retas paralelas, estão aqui. O meu triângulo está assim. Se eu pego essas duas retas, elas continuam aqui. Vamos considerar que estão paralelas, tá? E eu afastar um pouquinho esses dois lados, ó, eu descolar esses dois lados, ele passa a ter o feixe e as transversais da mesma forma. Mas a gente só faz isso se for para facilitar, para raciocinar. Se não, é possível fazer da mesma forma por aqui. O que é que ele me diz? Qualquer reta paralela a um dos lados, eu tinha este triângulo maior, MNO. Tracei uma reta paralela a este lado e que intersecta os outros dois lados. Olha só, a minha paralela tocou este lado e tocou este aqui. Divide esses lados em segmentos proporcionais. Esses e esses. Da mesma forma. Então, eu tenho que o segmento MA é sobre AN é proporcional a MB sobre BO. Lembrando o tracinho que indica segmento. Vamos verificar? Vamos tirar esse para não confundir, que agora a gente vai responder este exemplo. O MA, 12. AN, 40.
MB, 18. BOY. Novamente, propriedade fundamental. Tá aqui, nós temos 12Y igual 40 vezes 18. Tá, não sei. Faz a conta. A gente tem a facilidade de poder fazer a conta. Eu não preciso saber todos os números decorados. Eu acredito que seja impossível. Tem algumas pessoas que decoram um monte. Eu não. 8 vezes 0, 8 vezes 4, 32. Vamos para a próxima linha. 1 vezes 0, 1 vezes 4. A gente soma 0, 2, 7. Então, 12Y dá 720. O Y precisa ficar só, não é opcional. 720 dividido por 2. Bem, eu já sei, mas a gente pode fazer. 7 dividido por 6, 1. 1 vezes 6, 6. 7 menos 6, 1. A gente desce aquele 2. Quem tiver com dúvida pode assistir a aula de divisão. 12 dividido por 6, 2. Eita, gente. Eu tenho um sério problema de meu raciocínio acelerado. Eu já coloquei a resposta, que é o 6. Estava dividindo para vocês já com minha resposta. É 720 dividido por 12. 6 vezes 12, 72. Baixo o 0. Já que eu baixei ele, ele também vem para cá. 60. Então, nós temos que y é igual a 60. Pronto. Se o y for 60, nós temos que esses segmentos são proporcionais. Agora eu vou colocar um exemplo que ele é um pouquinho só mais complicado para vocês. Eu tenho letra dos dois lados. Tem diferença na hora de fazer? Claro que não. A gente vai pegar esse segmento sobre esse segmento. A gente vai pegar este segmento sobre esse segmento. Então, a gente passa a ter a proporção x sobre 4 igual aos outros dois segmentos, obedecendo a ordem correta, x mais 4 sobre 8. Novamente, propriedade fundamental. Mas eu disse a vocês, começa pela letra. Começa pela letra. Dessa vez tem letra dos dois lados. Sem problema. Vamos procurar começar pelo que a letra vai ficar maior. Eu vou ter maior 4x ou 8x? Com certeza, 8x. 8 vezes x, 8x, igual. O 4 precisa multiplicar os dois números que estão aqui, certo? Lembra daquela propriedade distributiva? Aquele dito chuveirinho, tá aqui. Então, 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 4, 16. Vamos organizar. Encontra o igual. Vê quem está errado. Desse lado, alguém não deveria estar aqui? Não, só tem letra. A gente sabe que o número colado com a letra é considerado letra no início, está do lado certo. Mas quando eu passo para o segundo membro, alguém está errado? Sim, esse 4x. Porque letra tem que estar no primeiro membro. Então, se ele está no lugar errado, ele precisa ir para o lugar certo. E a gente sabe que quando troca de lugar, ele troca de operação. Ele vai na operação inversa. Se ele é mais, ele vai menos. Então, 8x menos 4x igual 16, porque 16 é número e número fica no segundo membro. 8x menos 4x, 4x igual a 16. X sozinho, isolado. 16 dividido por 4, nós temos que o x é igual a 4. Então, quando a gente colocar o 4
Aqui, nós teremos 4, 4. 4 mais 4, 8. E 8. Coincidiu, certo? Mas a gente passa a ter segmentos proporcionais. Pratiquem para que o conteúdo fixe bem na cabecinha de vocês. E a gente fica por aqui.